Aqui há uns anos tive um dos empregos mais difíceis que tive. Foi no Centro de Emprego e Segurança Social na Escócia, em Glasgow, mas era enquanto segurança. E as pessoas iam lá por várias razões, algumas à procura de emprego, mas a maioria iam por causa dos benefícios. E eu sei que aqui não usamos a palavra benefícios, mas lá usavam para os apoios que a Segurança Social dava, desemprego, doença, etc. Eram os benefits, eram os benefícios. Tudo estava bem enquanto eles recebiam o seu benefício, mas tudo estava mal quando o pagamento falhava. E aí eles iam lá, bastante chateados. Aquilo era como um salário que lhes era devido, era o seu direito. Muitos deles nunca tinham trabalhado, mas era o seu direito que o Estado os sustentasse. A pessoa mais importante para essas pessoas era o funcionário quando ele autorizava um novo pagamento e eles continuavam a ter os benefícios. Mas quando eles se apercebiam que eles tinham falhado ao se apresentarem para uma entrevista de emprego, ao se apresentarem no centro de emprego, eles não tinham nada a que se apegar, mas ainda assim eles continuavam a exigir. Parece que eles queriam algum tipo de misericórdia da parte do funcionário, da parte do Estado. E depois eles ficavam zangados. Eles ficavam zangados porque não tinham os seus benefícios. Eu creio que os benefícios, e nós temos vários tipos de benefícios, não é? Podemos ter da segurança social, do trabalho, da família, etc. Mas eu creio que os mais importantes são aqueles que temos em relacionamento. E talvez o subsídio da segurança social não seja o benefício mais importante para ti. Eu creio que não, porque não há um relacionamento. Às vezes até há esta ideia de que é um direito meu. Então não há bem um relacionamento, mas quando temos benefícios num relacionamento, a coisa muda. Porquê? Porque no relacionamento significa que somos lembrados por alguém que nos está a beneficiar. Alguém está a pensar em nós, alguém está a lembrar-se de nós. E eu creio que no fundo nós queremos ser lembrados. Uma das coisas mais trágicas é quando a memória se vai. É quando deixamos de lembrar. Há um filme muito engraçado que é À Procura de Nemo. Então temos o Merlin, que é um pai que perde o seu filho, o Nemo. E ele depois encontra um peixe com o qual ele faz amizade, que é a Dory. Só que a Dory tem um problema. Ela esquece rapidamente. Ou seja, a sua memória parece que está sempre a ir ao zero. Então ela esquece sempre do que é que está a fazer. E há uma parte muito engraçada no filme, em que eles se dividem, o pai e a Dory, à procura do Nemo. E a Dory encontra um peixinho, que é o Nemo, e ela, então, tudo bem? E depois ele diz-lhe, ela pergunta como é que te chamas, e ele diz Nemo. E ela, Nemo? Que nome tão engraçado. E tipo, ela não se apercebe que ela tem estado à procura dele, porquê? Porque ela se esqueceu. E é bonito, mas é trágico, quando não nos lembramos. Bom, vamos abrir e hoje vamos ver o Salmo 103, que fala um pouco acerca da importância de lembrar. O Salmo 103 irá também aparecer ali. E só para dizer que este Salmo é um pouco diferente da maior parte dos Salmos, porque a maior parte dos Salmos, como orações, como músicas, elas têm um alvo, que normalmente é Deus, são orações para Deus. Muitas vezes são testemunhos para a congregação, para quem teme a Deus, da parte do salmista. Mas há um ou outro, e este é um deles, em que é principalmente o salmista a falar com ele próprio. Então vamos ver o que é que David está a dizer e o que é que Deus está a dizer connosco através deste salmo. Então diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos.
Manifestou os caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Querido Deus, queremos pedir que nos ajudes a compreender esta passagem, que nos ajudes a olhar para dentro de nós e a ver a nossa maior necessidade. E, Senhor, que Tu possas falar à nossa alma através da Tua palavra e que possa transformar as nossas vidas e continuar a fazê-lo diariamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há um outro filme, talvez mais antigo, em imagem real, chama-se, em inglês traduzindo, é 50 Primeiros Encontros. Ou há um título, que não sei se é português, se é brasileiro, é A Minha Namorada Tem Amnésia, e talvez já seja mais descritivo daquilo que é. Ou seja, uma rapariga que acorda todas as manhãs sem a memória de curto prazo. Então todas as manhãs ela acorda, ela sabe o básico de há uns anos atrás, por causa de um acidente, mas não sabe aquilo que aconteceu nas últimas semanas. Então todas as manhãs ela acorda desta forma. Ela tem um namorado que a ama e que diariamente lhe demonstra o seu amor, mas a cada manhã ela acorda e ela não se lembra. E quando eles estão a jantar com um casal amigo, e a esposa nesse casal, ela está a tentar compreender a situação, e ela diz assim: quer dizer que todos os dias tu ajuda-la a perceber a situação? Ou seja, aquilo que aconteceu, que ela esteve no acidente, que perdeu a memória, e que tu tens sido o namorado dela e que és o namorado dela. Todos os dias esperas pacientemente até que ela perceba tudo isso, que ela compreenda, e depois todos os dias esforças-te para que ela se apaixone por ti novamente? E ele diz que sim. E ela fica muito admirada, depois ela dá uma palmada ao seu marido e diz: tu nem me abres a porta do carro. Não é? Se fosse o marido iríamos justificar, não é? Nós esquecemos várias coisas. E depois nós justificamos. Eu sou assim, eu sou despistado. O que é que és que eu faça? Esqueci-me. Mas até começamos a ficar chateados porque é que a outra pessoa está chateada, porque é que nós nos esquecemos de alguma coisa que era importante para aquela pessoa. Mas até que ponto é desleixo? Até que ponto é falta de consideração? Até que ponto é o nosso coração intencionalmente a desviar-se de algo? David, neste salmo, ele é bem claro. E ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não te esqueças de tudo aquilo que o Senhor já fez na história. Não te esqueças de tudo aquilo que Ele já fez na tua vida. Esta palavra específica, benefícios, ela é usada noutro texto, noutra história, com outro rei, o rei Ezequias. Um rei, acho que é talvez dos preferidos, da história preferida da minha sogra, que é um rei que fica doente para morrer, e ele ora ao Senhor, ele chora, e depois Deus, através do seu profeta, de Isaías, ele oferece-lhe cura,
Não apenas cura, ele diz que tu vais viver mais 15 anos. Não apenas isso, mas ele diz que tu vais ser salvo, eu vou-te salvar de um rei inimigo. Não apenas isso, mas ele diz, eu vou salvar toda a cidade porque eu amo e porque eu amo o meu servo David. E Ezequias, não satisfeito, ainda pede um sinal. Dá-me um sinal que tudo isso vai acontecer. E há um sinal famoso na Bíblia, porque o sol recua 10 graus. E parece ter ficado registado que isto aconteceu mesmo. Ou seja, é uma história verdadeira da Bíblia. E curiosamente, é uma história que aparece em vários sítios. Aparece em 1 de Reis, capítulo 20. Aparece em Isaías, capítulo 38. E aparece em 2 de Crónicas, capítulo 32. E em Crónicas, o cronista, ele diz assim: não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração exaltou-se. Depois de tudo isto que Deus fez por Ezequias, passado pouco tempo, Ele quer abrir as portas do seu reino e mostrar tudo aquilo que Ele tem como se fosse dele. A um rei estrangeiro, que depois vai e vai ficar com tudo. Ezequias esqueceu-se de todos os seus benefícios. Ou seja, o nosso coração, ele não é neutro e bastante equilibrado. Ele não é justo em lembrar as coisas boas que lhe são feitas por pessoas, especificamente, ou até por Deus. Ele não é assim. Ou seja, ele é tendencioso. E enquanto cristãos, e não sei se és cristão ou não, mas na cosmovisão cristã, o nosso coração funciona assim porque há um problema de pecado. Há um problema de pecado. E nós tendemos a esquecer os benefícios do Senhor. E David, ele viu isso, ele sentiu isso. E ele ora à sua própria alma para não se esquecer de todos os benefícios do Senhor. Por exemplo, Isaías 51:12, Deus diz assim: tens medo do homem mortal, que é como erva. Esqueces o Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra. Por que o esquecimento? Por causa de medo. E há várias circunstâncias da nossa vida em que ou medo ou orgulho, como já vimos, levam-nos a esquecer aquilo que Deus fez por nós. Qual é o primeiro benefício que David quer lembrar a si próprio? Olhem para o versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem perdoa o teu pecado. É aqui que começa um relacionamento com Deus. Esse é o obstáculo ao nosso relacionamento com Deus, é o pecado. Então, quando David está a dizer à sua alma, olha, lembra de todos os seus benefícios, vamos começar pelo mais importante. Ele perdoa os teus pecados. E é bastante humilhante, porque é isso mesmo que nós precisamos. Nós, em primeiro lugar, primeiro de tudo, nós somos pecadores. Nós desviamos, o nosso coração é assim. Então é aqui que devemos começar. E claro, ele depois vai dizer, Deus sara enfermidades e ele vai falar acerca de uma esperança futura de alguma maneira, da qual ele vai resgatar, redimir a minha alma. Há uma esperança que ainda está um bocadinho confusa ou difusa, mas que depois ao longo da Bíblia nós vamos ver como é que essa esperança acontece realmente e na história, na pessoa de Jesus. E parecem, ou seja, ele diz aqui vários benefícios. E infelizmente algumas pessoas parecem pensar, ok, há um pacote de benefícios, mas se calhar enquanto cristão eu não preciso de todos os benefícios. Qual é que eu preciso? Ok, salvação, está tudo bem, agora posso ir à minha vida e posso viver como eu quero. Mas está tudo incluído. Quando Deus nos salva, Ele chama-nos para o servirmos, para vivermos de acordo com a sua vontade. Em serviço a Ele, em serviço à sua igreja, uma vida de gratidão. O que é que a nossa alma vai fazer? O que é que o nosso coração por vezes faz? Ele vai tentar negociar e dizer, ok, ficas com o domingo e nós ficamos com a semana. Ao domingo vamos, vestimos as melhores roupas, apresentamos-nos. Se alguém perguntar se está tudo bem, dizemos que sim, está tudo bem. Mas depois a semana, isso é connosco. Nós é que mandamos nessa parte. A verdade é que tudo faz parte do mesmo pacote. O Deus que perdoa os nossos pecados é o Deus que nos salva e nos traz para um relacionamento com eles, para uma vida com Ele, todos os dias.
até a eternidade, até à sua presença. Então lembra continuamente o Senhor. Este é o primeiro ponto, versículos 1 a 5. Lembrar continuamente o Senhor. Mas depois há outra lembrança a partir dos versículos 6 a 14. Lembra continuamente o Evangelho. Não sei se vocês são bons a lembrar-se dos vossos compromissos, mas sabem o que é que acontece quando se esquecem daquela consulta na especialidade, com o médico da especialidade. Ficamos sem ela, não é? Depois temos de voltar à estaca zero. E desculpem se há aqui médicos de família chamar-vos estaca zero, mas estaca zero é o médico de família que é para depois voltarmos à consulta de especialidade. Ou se te esqueces da marcação na AIMA para o título de residência, já sabes a dificuldade que vais encontrar. David quer mencionar aqui a história mais importante, mais marcante do Velho Testamento, ou seja, aquilo que acontece e é registado em Êxodo, a libertação do povo do Egito, da escravidão e da morte, por um Deus que, no início de Êxodo, ele não se esqueceu do seu povo. Ele não se esqueceu do seu povo. Ele lembrou-se. Depois o que é que Deus faz? Providencia tudo para salvar o povo. Deus faz tudo para salvar o povo. Tudo aquilo que Israel precisava para a sua viagem, Deus providencia. Então Davi diz aqui no versículo 6, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ou seja, esta história de salvação. E depois algo acontece. Algo acontece entre o versículo 7 e os versículos 8 a 10. Ou seja, Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e depois o versículo 8 começa a dizer: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. E isto é uma citação de Êxodo, mas de outra parte de Êxodo. Porque Deus salva e depois há um episódio bastante triste e que revela o nosso coração. Há o famoso episódio do bezerro de ouro. Quando Moisés se demora na sua conversa com Deus, demora a descer do monte, o povo está irrequieto e pede a Arão para fazer um Deus. Olha, precisamos de alguém para seguir. Moisés não está aqui. Toma todo o nosso ouro, tudo aquilo que Deus nos deu, nos concedeu favor ao sair do Egito, toma isto, faz-nos algo. Tcharam, aqui está um bezerro de ouro. E depois o povo chega a dizer: olha, este Deus, estes deuses tiraram-nos do Egito. Que esquecimento intencional, que falha no coração. E claro, depois Moisés desce, vê o que acontece e Deus diz que não vai acompanhar o seu povo. Não pode, com um povo tão pecador e desobediente. E Moisés intercede como um bom intercessor devia fazer. Ele intercede pelo povo. Que era isso que Deus queria também do seu intercessor. Depois Moisés até pede para ver algo de Deus, para conhecer um pouco mais do Senhor. E Deus diz que sim, e revela o seu caráter. E diz em Êxodo 34, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, o pecado, ainda que não inocente ou culpado. O Senhor paciente, misericordioso, compassivo, longânimo, mas, lá ao fundo, não inocente ou culpado. David ele não cita esta última parte, mas ele mostra que Deus é um Deus misericordioso. Ele lembra-nos esta história do Evangelho, que é a história de salvação. E ele dá-nos umas medidas que não são muito exatas. Não sei se alguma vez se chatearam com uma receita da mãe ou da avó e depois quando vocês pedem as medidas e elas dizem uma chávena disto, uma caneca daquilo, e depois vais vendo e vais provando e é tipo, eu quero exatidão, eu quero recriar esta receita. E Deus também não nos dá umas medidas muito certas. Ele diz da altura do céu, do Oriente ao Ocidente, ou seja, a misericórdia de Deus não dá para medir, ela é eterna. A distância que Deus afasta as nossas transgressões é impressionante. E é dessa forma que Deus trata connosco. Mas como é que isto pode ser feito? Como é que Deus pode ser misericordioso e gracioso e como é que Ele pode ser justo ao mesmo tempo? Como é que Ele pode ser um pai que se compadece de filhos desobedientes, traidores, que não têm muito para oferecer, porque são mortais? Reparem o versículo 14.
Diz, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. É como ir àquele corredor de supermercado, onde estão os produtos com aquela etiqueta diferente e nós já sabemos porquê. O prazo da validade já se a aproximar. Ou seja, aquilo já não tem tanto valor, tem menos valor. E se calhar por isso é que vamos lá, porque fica mais barato. Mas tem uma validade muito curta. Deus sabe que nós temos uma validade muito curta. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Ainda assim, Ele é paciente connosco. Ele é misericordioso. Ele não nos trata de acordo com o nosso pecado, de acordo com a nossa estrutura. Ele é como um pai que se compadece. Ele compadece de tal forma connosco que anos mais tarde Ele envia o seu Filho para caminhar para uma cruz. Para que nessa cruz nós realmente consigamos então ali está a misericórdia de Deus de forma plena. Ali está o amor de Deus por pecadores. Mas ali está a justiça a ser cumprida noutra pessoa que não eu. Então Deus derrama a sua justiça no seu Filho para Ele poder ser um pai compassivo para com os seus filhos, aqueles que confiam em Jesus. E é assim que o injusto passa a ser justo. É assim que o rebelde passa a ser filho. Estas são as boas notícias desta grande história do Evangelho. Então lembra continuamente o Senhor, lembra continuamente o Evangelho. E lembra continuamente o Senhor de tudo, nos versículos 15 a 22. Há esta lembrança no versículo 18. A misericórdia do Senhor é de eternidade, a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. E podemos dizer, olha, a minha memória é péssima, então tens de me desculpar, tens de me dar um desconto. Mas eu creio que nós próprios podemos reconhecer que a nossa memória é seletiva. E nós próprios gostaríamos de eliminar coisas da nossa memória. Gostaríamos de eliminar imagens que vimos que se calhar não devíamos ter visto. Cenas de filmes que ficam cá e que surgem de vez em quando e que podem estragar relacionamentos. Queremos esquecer comentários, às vezes, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares, dos nossos professores. Aquele comentário depreciativo que fica connosco, não prestas para nada. E isso marca tanto e fica tanto que podemos ter não sei quantos bons comentários, bons elogios. E esses esquecemos, mas aqueles não. Aqueles agarramos-nos a eles, por alguma razão. Não é? E se calhar na nossa vontade era até esquecer, mas não esquecemos. Eles ficam. Eles ficam. Ou seja, nós temos um problema de seletividade da nossa memória e não conseguimos controlar. E David está a reparar isso na sua alma. E por isso ele fala principalmente para si. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós temos este problema. Para David é fácil esquecer. É fácil esquecer que o Senhor é bom e que Ele está no controle. E quando David peca e tem relações sexuais com a mulher de outro homem, ele precisa de se lembrar que os preceitos do Senhor são para cumprir. Viver de acordo com a vontade de Deus. Ele precisa de se lembrar que Deus é longânimo e ao mesmo tempo justo. E ele pede perdão ao Senhor. Ele precisa de se lembrar também que as consequências do pecado, por vezes, não são retiradas. E ele perde um filho. Ele precisa de lembrar. E nós também precisamos de lembrar. Há uma banda que está a reunir agora, depois de muitos anos. Uma banda que eu não gosto muito. Mas são dois irmãos que não gostam muito um do outro. Os Oasis. Eles têm uma música que é Forever, ou para sempre. E uma das frases dessa música é: eu e tu vamos viver para sempre. Eu estava a ler porque é que eles escreveram esta música. De certeza que não seria a pensar um no outro. Eu e tu, mano, vamos viver para sempre. Seria o oposto. Mas pelos vistos o Noel, um dos cantores, ele escreveu esta música em resposta à cultura grunge, uma cultura de música mais metálica, digamos assim, de Seattle. Bandas como Nirvana
E acho que os Nirvana tinham uma música que fala muito acerca de morrer, prefiro morrer, curiosamente. Kurt Cobain acaba por se matar. Então eles querem responder a esta música e dizer, olha, uma música mais alegre e vamos gostar da vida e vamos viver para sempre. E são dois pensamentos opostos que revelam algo do nosso coração. Por um lado, quando ficamos tão em baixo, que há aquela tentação, olha, mais vale desistir. Ou ficamos tão alegres, é tipo, vamos viver para sempre. Deus colocou a eternidade no nosso coração e nós não sabemos lidar bem com ela. David dá-nos aqui um bom equilíbrio. Quanto ao homem, os dias são como a relva, mas o Senhor é aquele que redime da cova a sua alma. Ou seja, Ele sabe que os seus dias estão contados. Ele sabe que a sua vida aqui vai terminar. Mas Ele tem esperança que a sua vida continue de alguma forma. Que o Senhor redima a sua vida de alguma forma. O Senhor vive para sempre, o Senhor reina sobre todos. E por isso, David, ele convida todos a bendizerem o Senhor. Ele diz os anjos, os que o servem, os exércitos que fazem a sua vontade, todos os que foram criados por ele e por fim, David não se esquece. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Temos os dias contados. O Senhor é de eternidade a eternidade. Então, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Às vezes parece que somos como a Dory, aquele peixe que se está sempre a esquecer, ou como a namorada que não retém nada na sua memória a curto prazo. E é bastante difícil ter um relacionamento com alguém assim. É bastante difícil. Exige muito de nós. Exige muito do Senhor ter um relacionamento connosco. Porque nós somos assim. Nós gostaríamos de pensar que somos o namorado naquele filme, que somos aquela pessoa paciente e que ajuda. E a outra pessoa é que está sempre a fazer as coisas erradas e sempre a esquecer-se. Mas no nosso relacionamento com Deus, nós somos piores que aquela namorada. Somos piores do que ela porque nós não apenas esquecemos o que o Senhor fez por nós. Nós vamos atrás de outras coisas que nos oferecem outros benefícios que nos parecem mais apelativos. Se não és cristão, eu espero que possas ver a beleza desta mensagem do Evangelho. Que Jesus foi para a cruz para conseguir o melhor benefício. Aquele que o nosso coração mais anseia, quer viver para sempre. Esse foi conquistado na cruz, por Jesus. E é isso que o Evangelho te pode oferecer. Oferece-te um relacionamento com alguém que nunca se esquece de ti. Nunca se esquece de ti, que diz a verdade de quem tu és e que te dá o amor que tu mais procuras. É algo que recebes ao te arrependeres do teu pecado, da forma como tens vivido para ti próprio, mandando na tua vida e confias na pessoa de Jesus. Se és cristão, fica uma dica para mim e para ti. Por que não ler este salmo durante esta semana? E pensar na forma como o temos esquecido. Mas lembrar a nossa alma que temos este Pai que se compadece de nós, que conhece a nossa estrutura, conhece as nossas falhas, os nossos desejos e anseios. E no final da oração dizer a nós próprios: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Vamos orar. Querido Senhor, queremos pedir perdão pela forma como nós tendemos a esquecer-te. Tendemos a esquecer tudo aquilo que tu fizeste por nós. Tendemos a chegar a segunda-feira e esquecer o domingo. E tentar viver as nossas vidas na nossa força. Tentar direcionar as nossas vidas para outros benefícios que queremos para a nossa vida, achando que são o melhor para nós. Senhor, ajuda-nos a ter um bom equilíbrio. Ajuda-nos a dizer a nós próprios que o melhor benefício, aquele que nós mais queremos, é aquele que tu tens para nos oferecer na pessoa de Jesus. E que nele temos tudo aquilo que mais poderíamos desejar. Tudo aquilo que nós mais precisamos. Então, Senhor, ajuda-nos a falar a nós próprios, a avaliar a nós próprios. E, Senhor, ajuda-nos também a encorajar uns aos outros,
a lembrar das verdades do Evangelho, a lembrar das implicações que o Evangelho tem para toda a nossa vida, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, nas nossas amizades, em todos os nossos relacionamentos. Senhor, obrigado porque olhamos para a cruz e temos confiança. Tu não te esqueceste de nós. Não te esqueceste de tal forma, a tal ponto, que tu vieste até nós na pessoa do teu Filho, para mostrar que nós não estamos esquecidos e que temos um caminho de regresso através de arrependimento e de confiança em Jesus. Obrigado pela grande oferta do Evangelho. Senhor, ajuda-nos a lembrar, ajuda-nos a bendizer o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.